Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Pedro Porfírio para... Desculpe. Refazendo a fala, convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Alô. Ata da 88ª sessão extraordinária em 4 de outubro de 2004. Presidência do senhor vereador Aloysio de Freitas, presidente, e Paulo Serri a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Rogério Bittar, Cristiane Brasil, Roberto Monteiro, Patrícia Murim, Tereza Berg, Chabel Zay, Sebastião Ferraz, Cláudio Cavalcante, Luiz Carlos Ramos, Silva Ponte, Nadim do Rio das Pedras, Eliomar Coelho, Nereide Pedregal, Luiz Antônio Guaraná, Adilson Pires, Aloysio de Freitas, Chiquinho Brazão, Paulo Serri, Jerominho, Nelson Ferreira, Dr. Nelson Ferreira, Verônica Costa, Renato Moura, 22, assume a presidência, senhor vereador Aloysio de Freitas, presidente, ocupa o lugar de secretária a convite, senhora vereadora Tereza Berg. Encerra a sessão às 16h50. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 14 horas, até às 13 horas, 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Estava suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requer a mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento do projeto de lei número 36 de 2005, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que autoriza o Poder Executivo a municipalizar a estação de tratamento das águas do Rio Carioca, situada na Praia do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja retirado da ordem do dia projeto decreto legislativo número 63 de 2005, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que susta o decreto 26.041, de 2 de dezembro de 2005. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto ao projeto social da Mangueira, por ocasião das comemorações de seus 20 anos de implantação e desenvolvimento, da autoria do senhor vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao atleta de basquetebol Marcelo Magalhães Machado, de autoria da senhora vereadora Patrícia Morim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de São Francisco, terceiro milênio, ao doutor Jorge Renendorn Lobo, de autoria do senhor vereador Bencardino. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, da doutora Ingrid Walter de Souza, de autoria do senhor vereador Bencardino. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de conjunto de medalhas de São Francisco, terceiro milênio, ao doutor Jorge Sá Rego Porto, de autoria do senhor vereador Bencardino. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Paulo Galo, de autoria do senhor vereador Átila Nunes Neto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1430-A de 2003, mensagem 187 de 2003, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas relativas à produção de lotes urbanizados de interesse social destinados à população de baixa renda, incluídos em programas vinculados à política habitacional municipal, estadual e federal e da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, votação, projeto de lei 1153 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá,
dá o nome de Estrada dos Batistas ao logrador, o porco menciona e dá outras providências. Para encaminhar, nobre vereador Átila Nunes. Adiamento por 4 sessões, por favor, presidente. A presidência submete ao plenário adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que por 4 sessões. Por 4 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 263 de 2005, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Institui a semana de olaria na forma que menciona. A presidência submete ao plenário, se concorda com a votação em bloco das emendas de número 1 a 4. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto a ser emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue a redação final. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, em votação. Refazendo a fala, em tramitação ordinária, segunda discussão, em votação, projeto de decreto legislativo número 168 de 2007, de autoria da Comissão de Assuntos Urbanos, que surge o efeito do decreto 27.663, de 9 de março de 2007. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Pedro Porfírio, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jerominho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes e Verônica Costa. Vereador Jorge Mauro, como vota? Vereadora Verônica Costa. Vereador Rogério Bittar. A presidência vai encerrar a votação. Presidente votando. Presidente votando 24 senhores vereadores. No acordo para deliberar sobre a matéria que votará em votação. Palavra de ordem pelo nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Aloysio Freitas, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu vou fazer 3 considerações nesta questão de ordem. Senhor presidente, e aí eu gostaria de ter a atenção do nobre vereador Dr. Jairinho e do nobre vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, nobre vereador Aloysio Freitas, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Questão de ordem que formulo neste momento, na forma do artigo 284, inciso 7 do Regimento Interno, tem por objetivo obter de Vossa Excelência uma resposta oficial quanto às recomendações apresentadas pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, em 9 de agosto de 2007, quando enviou a esta Casa, através do ofício, segunda, Procuradoria de Justiça, número 891/2007, referente à tramitação do substitutivo número 3
ao PLC número 25/01, que trata da revisão do plano diretor. Essa recomendação do Ministério Público aponta inúmeras irregularidades referentes à tramitação do PLC número 25/01 e sugere a adoção de medidas legislativas que visam a corrigir a inconstitucionalidade, as inconstitucionalidades presentes no projeto, as quais já foram apontadas inúmeras vezes por mim. Assim, solicito que sejam esclarecidas, com a devida urgência, que medidas foram tomadas por esta Casa com o objetivo de atender às recomendações sugeridas pelo Ministério Público no ofício supracitado, cujo texto resumido lerei a seguir. Recomendar aos vereadores da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro a adequação do projeto de lei número 25/2001, substitutivo número 03, ao conteúdo, requisitos e princípios mínimos exigidos na forma pela Lei Federal número 10.257/01, Estatuto da Cidade. Contemplando-se na forma que o Poder Legislativo decidir por seus integrantes os seguintes temas abordados no parecer anexo, elaborado pelo Grupo de Apoio Técnico Parquet Gate. Bom, o nobre vereador Jorge Felipe está prestando atenção, aliás, agradeço e louvo, que é difícil nesta casa. 1. Conteúdo mínimo do plano diretor. Princípios da função social da cidade e da propriedade e da coesão dinâmica das normas urbanísticas. 2. Definir claramente o tipo de uso, sua intensidade e localização na cidade que passariam a ser considerados polos geradores de tráfego. 3. Definir ações e diretrizes efetivas para a proteção ambiental e para a melhoria da qualidade de vida da população. Notadamente, no que se refere à infraestrutura, aos serviços públicos de saneamento, aos sistemas de áreas verdes e à proteção de áreas ambientalmente frágeis. 4. Apresentar políticas específicas para os componentes do saneamento ambiental, quais sejam resíduos sólidos, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário, com adequada definição de objetivos, diretrizes, metas e prioridades, bem como políticas relacionadas aos recursos hídricos e à zona costeira. 5. Demonstrar a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e as metas de adensamento, tendo em vista o aumento do IAT, Índice de Aproveitamento do Terreno, em várias áreas da cidade. 6. Apresentar indicadores de monitoramento referenciando as ações necessárias à implementação do plano diretor e seus prazos de execução, bem como apresentar hierarquia, prioridades, metas, programas e projetos que possam garantir o princípio da coesão dinâmica das normas e o cronograma físico de sua implementação. Solicito ainda formar, se foi efetivado, o contrato de consultoria junto ao UERJ para assessoramento da análise da tramitação do substitutivo número 3 ao PLC número 25/2001. E caso haja resposta positiva, requeiro que sejam apresentados os documentos sobre os termos da contratação deste assessoramento, informando os seguintes dados: objeto da contratação, valor da contratação, prazo de realização e contrapartidas. São esses, senhor presidente, os esclarecimentos que gostaria de ver respondidos, se possível, nesta sessão, ou caso seja necessário, na próxima sessão, dando cumprimento ao artigo 287 do Regimento Interno desta Casa.
Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Lomar Coelho, a presidência vai responder na forma regimental. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, senhores vereadores, em resposta à questão de ordem formulada pelo senhor vereador Eliomar Coelho, devo esclarecer que ontem houve a reunião da comissão revisora do plano diretor decenal e deliberamos em proceder a uma reunião com os técnicos da UERJ e os senhores vereadores, exatamente com o propósito de debater, dentre outros assuntos, o que foi mencionado aqui pelo nobre vereador Eliomar Coelho. Certamente, o senhor presidente da comissão, o nobre vereador Jairinho, está adotando as providências. Estamos aguardando apenas a confirmação de dia e hora em que os técnicos aqui estarão, para que possamos pedir convite a todos os senhores vereadores para que participem dessa reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Pela ordem, nobre Pela vereador doutor Jairinho. Vereador Eliomar, companheiro vereador Eliomar Coelho. Vindo o ano de 2005, quisemos instituir o ano que eu entrei aqui dentro dessa Casa Legislativa, no ano de 2005, o projeto de lei do plano diretor que deveria estar aqui desde 2001 para ser discutido não estava. Aí, quando eu entrei aqui dentro dessa Casa de Lei aqui, foi instituída uma comissão do plano diretor, o qual eu não fazia parte. Em 2006, nós assumimos tal comissão. O projeto não estava aqui, não havia vontade do Executivo que o projeto estivesse aqui. Nós convocamos uma reunião do Compur aqui dentro e forçamos que o Executivo fizesse esse substitutivo, porque foi feito através da bancada do PFL, o senhor discutiu a origem e o prefeito finalmente mandou o projeto do Executivo aqui para essa Casa de Leis. Quando o projeto chegou aqui, com a lavra do Executivo, mas com a má vontade dele ser feito, isso eu tenho que dizer, nós nos vimos incapacitados tecnicamente de realizá-lo. Mas numa atitude de tentar solucionar algum tipo de problema, numa atitude de respeito à cidade, numa atitude de que tem que ter algum tipo de legislação, nós simplesmente não tomamos a atitude fácil de devolver o Executivo. É muito fácil. Essa aí é a melhor atitude. Você pegar e devolver o Executivo, toma aqui no teu colo, e não quer resolver o problema. Porque aqui tem diversos vereadores que eu nunca vi somar nada para a cidade. Eu vejo vários vereadores, alguns poucos vereadores, ser contra tudo. Ser contra tudo é fácil. Ser contra tudo é muito fácil. Eu quero ver votar alguma coisa a favor da cidade e em benefício da cidade. Ah, faz um negócio aqui, tem que ter coragem mesmo. Mas tem que ter coragem de mudar. Coragem de mudar tem que ter. Não é todo mundo que tem coragem de mudar, não. Tem pessoas que têm medo de mudar, tem medo de perder a eleição, tem medo disso, medo daquilo. Mas eu não tenho coragem de mudar, eu não tenho medo de mudar. Eu mudo com a força da minha convicção. E eu não sou contra tudo por motivo nenhum. Eu sou a favor do que é bom para a cidade. E tem que ter coragem de assumir. Quando você quer ser bom para a cidade, você tem que ter coragem de arcar com esses ônus. E nós arcamos com os ônus de contratar uma equipe técnica aqui qualificada, renomada, com especialista que tem 30 anos no serviço. Foi oferecido ao senhor uma vaga na comissão, inclusive a minha. A minha vaga foi oferecida ao senhor. Eu abro, o vereador Jorge Pereira e na hora o vereador Jerominho, todo mundo. Foi convocada uma reunião aqui no auditório e foi convocado todos os vereadores, o senhor não estava presente na reunião. E que numa atitude inédita dessa Câmara, foi analisadas 600 emendas. Foram dadas 600 emendas ao plano diretor. Até aquela emenda ali que foi do asfalto, foi analisado com parecer jurídico do professor Ricardo Lira, que é o maior nome em direito urbanístico hoje no Brasil, que é o professor titular da UERJ. Ele analisou as 600 emendas, junto com a equipe técnica qualificada, todo mundo trabalhando, e dentro do âmbito da Faculdade de Engenharia. Todas as 600 emendas. E está dentro de um CD que eu vou entregar ao senhor, para o senhor abrir o computador do senhor, analisar as 600 emendas. Agora, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser votado alguma coisa.
Não adianta nós pegarmos aqui e jogarmos no colo do executivo o plano diretor. Toma aqui que o filho é teu. E a cidade fica sem legislação, que a Câmara está omissa já há 5 anos que não forçou a barra para o prefeito mandar o projeto para cá. Agora, como temos o projeto do executivo, da lavra do executivo, que o senhor bem falou, quando o PFL fez, e nós não aceitamos porque tinha que ser do executivo, o senhor falou que tinha que ser iniciativa do executivo, a gente pega o projeto e manda para ele. Já se diz pelo corredor do Palácio que nós não vamos votar o plano diretor da cidade. Ele não vai votar o plano diretor da cidade porque o prefeito está acostumado a, quando manda qualquer coisa para cá, nós devolvemos a ele. É isso que ele quer. E eu queria que Vossa Excelência entendesse que é isso que ele quer. Ele não quer que vote o plano diretor. Agora, se for da vontade da maioria dos vereadores aqui dessa Câmara, se 26, 27, 28 vereadores assinar para nós devolver o plano diretor, a gente devolve. Vamos marcar com a nossa responsabilidade. Eu estou aqui para marcar com as minhas responsabilidades. Agora, eu quero a colaboração aqui da maioria dessa casa. Se a maioria da casa resolver que nós temos que devolver, nós vamos devolver. Eu não tenho nada. Outra coisa, eu sequer indiquei ninguém para trabalhar em lugar nenhum. Eu não tenho nada com isso. A gente tem sim, tem um compromisso com a cidade de resolver o problema. Veio o plano diretor, jogaram o plano diretor do nosso colo, veio da lavra do executivo, a Câmara tomou uma atitude errada no começo, que foi pegar o que o Compur trouxe aqui e publicar e fazer valer como plano diretor, mas essa foi a maneira de falar, ó, a Câmara está cumprindo o seu papel, se o executivo quiser, cumpra o dele. Aí o prefeito mandou a bancada do PFL fazer. Aí o senhor vereador Dogumelli falou, não pode fazer, não pode ser de iniciativa do legislativo. O prefeito mandou. Agora nós vamos consertar, vamos trabalhar com afinco. Eu estou aqui para trabalhar com o senhor o tempo que o senhor quiser. Se tiver que vir aqui segunda, sexta, sábado, domingo, eu estou aqui para trabalhar. Mas nós não podemos ser contra tudo por causa que somos contra. Ah, vamos fazer aqui uma rodovia aqui. Taca a caneta. Não. Por que não? Vamos fazer isso aqui. Vamos tentar, vamos partir para dentro. Então, eu conto com a colaboração do senhor. Eu tenho certeza, e isso que o senhor falou do negócio do contrato, isso aí é com o presidente. O senhor é vereador, o senhor tem poder fiscalizador não é só do município, como aqui dessa casa. O senhor entra lá na sala do protocolo, pega lá o contrato e desfolha. Tira a xerox, dá para cá do senhor, faz o que o senhor quiser. Eu não tenho nada com isso, é coisa da mesa. Só que é o seguinte, o plano diretor que está tramitando nessa casa, está tramitando graças a um esforço conjunto da maioria dos vereadores que querem que tenha alguma coisa, que querem que tenha algum tipo de legislação. Porque quando não tem legislação, cresce favela, cresce... Quando o que é regular não está legalizado, você estimula o irregular. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Serri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria a minha intervenção é no sentido de corroborar e apoiar a intervenção do novo vereador, doutor Jairinho, é no sentido da defesa da Câmara de Vereadores como instituição. Esse é o ponto que eu quero abordar. A revisão do plano diretor é a tarefa mais importante que a Câmara tem desde alguns anos para cá. Ao lado das nossas tarefas legislativas diárias, do nosso trabalho de fiscalização e daquelas atribuições constitucionais que nós temos, esse compromisso de rever o plano diretor da cidade, que é a carta que organiza e pacifica a convivência dos cidadãos, não apenas do ponto de vista urbanístico, mas do ponto de vista social também. Portanto, é a carta, é o diploma mais importante que a cidade tem. Esta é a nossa tarefa fundamental. A revisão do plano diretor já está muito atrasada. E houve uma enorme controvérsia aqui quanto à tramitação dessa matéria. Quando o ex-presidente Ivan Moreira tomou posse, das primeiras medidas dele foi instituir essa comissão revisora do plano, entendendo e dando expressão pública à preocupação da maioria dos senhores vereadores da Câmara. Eu me lembro que no começo a comissão enfrentou muitas dificuldades. É lógico, o plano diretor
ele expressa visões de cidade diferentes. E é natural que os grupos políticos que têm visões de cidade diferentes queiram se representar. Mas houve uma unanimidade. Houve disputa pelas posições na comissão, mas eu me lembro que só houve uma unanimidade, que foi a necessidade da presença do vereador Eliomar Coelho na comissão. Não para cohonestar coisa nenhuma, porque a Câmara não precisa de uma presença individual, seja do vereador Eliomar Coelho, do vereador Jorge Pereira, de quem quer que seja, para cohonestar nada, mas pelo seu notório saber nessa matéria, pelo interesse político que ele tem nessa matéria. Então não se compreende discutir essa matéria sem que o vereador dê o seu opinamento, mesmo que não seja majoritário, mesmo que ao final e ao cabo não seja acatado pela maioria, mas a experiência, a trajetória política de militância nessa matéria fazem com que ele tenha que estar nessa comissão. E ele fazia parte da primeira comissão. Na primeira versão da comissão, o vereador Eliomar Coelho fez parte dela. Repito, como unanimidade. Depois, no transcurso do trabalho, ele reuniu razões políticas para dizer que não mais queria participar. E não se achava confortável, como disse algumas vezes, inclusive a mim, eu dizia a ele: o vereador, o senhor tem que estar presente nessa comissão. Ele dizia: eu não me sinto confortável. Eu não me sinto confortável. Então, ele se eximiu do debate na comissão. Mas a comissão avançou com o seu trabalho como era do seu dever. A Câmara tem esse compromisso com a cidade do ponto de vista político, e tem esse compromisso que é uma imposição de lei. A Câmara tem que rever o plano diretor, tem que votar um plano diretor. Então, que seja fruto da confluência, das divergências que existem aqui sobre as várias visões de cidade. Então, depois instalou-se a controvérsia, um pouco até exacerbada propositadamente, sobre se tem que ser iniciativa do Executivo, se não tem, se o Executivo mandou, se não mandou. O Executivo fez tudo o que a Câmara pediu. O Executivo se comportou subordinadamente à Casa Legislativa nessa questão do plano diretor. Até o substitutivo apresentado legitimamente pela bancada que sustenta o governo aqui, até esse substitutivo foi retirado por uma reivindicação do vereador Eliomar Coelho, e o seu prefeito mandou uma outra mensagem, um substitutivo com origem no Executivo, porque havia preocupação do vereador que a nossa iniciativa sofresse um vício insanável que tornasse o plano diretor tornasse o plano diretor inválido, enfim, ao final de sua votação. Então, cumprimos, régia, o Executivo cumpriu tudo o que a Câmara pediu. Para quê? Para facilitar que a matéria fosse debatida, tramitada, votada. Então, deixe-se o Executivo de lado, cumpriu a sua missão. Se aquilo que ele mandou para cá é do nosso agrado ou não é do nosso agrado, isso aqui dentro se discute, aqui se modifica, aqui se emenda. O Executivo mandou a sua visão de cidade, Alguns concordam, outros não concordarão, mas deixe-se o Executivo de lado. A questão que se dá hoje é entre os grupos diferentes políticos da Câmara de Vereadores, o que queremos nós. E eu, com todo o respeito que tenho ao meu nobre, querido e venerado companheiro Eliomar Coelho, digo: não é atribuição do Ministério Público escrever o plano diretor da cidade. É atribuição dos vereadores. Essa judicialização permanente da política não é bom para nós. Ela retira a cada dia atributos do Poder Legislativo e os transfere ao Poder Judiciário e aos seus órgãos de composição. Então, não há sentido em que se queira aqui paralisar
postergar uma atribuição essencial da Câmara, que é legislar sobre matéria urbanística, a propósito de que o Poder Judiciário, o Ministério Público, fizeram exigências dessa ordem ou de tal ordem. Toda a nossa reverência, todo o nosso respeito ao Ministério Público, mas não se pode abrir mão de uma prerrogativa desta casa, para se estar aqui nos submetendo nas atribuições próprias do Poder Legislativo a determinações que não cabem. E muitas vezes, como nessa matéria, somos nós, vereadores, que vamos buscar no Poder Judiciário a diminuição das atribuições do Poder Legislativo, quando devemos fazer o contrário, buscar elevar perante a sociedade as atribuições, as razões da existência e a necessidade, para que a sociedade entenda que esta casa é necessária à sua vida. Quando se vota aqui um plano diretor novo, um plano diretor organizado, o que se está dizendo para a cidade é: o Poder Legislativo cumpre o seu dever e é necessário à qualidade da sua vida. É isso que estamos dizendo àqueles que estão do outro lado, nos ouvindo, que talvez mal saibam o que é plano diretor e não sabem como esta lei implica na qualidade diária da sua vida. Preciso explicar melhor. Então, essa casa tem essa obrigação de concluir esse processo, que nós temos acompanhado, na medida do possível, junto à comissão do plano diretor, e temos visto a enorme dificuldade que os companheiros que compõem essa comissão têm tido para levar esse trabalho adiante. Com uma assessoria técnica só recentemente contratada, a Câmara errou nessa questão, deveria ter contratado essa assessoria técnica lá atrás, no início. Foi uma imprevidência da nossa parte, acharmos que seríamos capazes nós, com o nosso conhecimento legislativo, rever uma matéria com tamanha especificidade, com tamanho detalhe de legislação urbanística como essa. Contratamos tardiamente, mas ainda em tempo, uma assessoria jurídica, através de decisão da mesa diretora, para aconselhar a comissão e o julgamento das emendas que foram apresentadas para que se concluísse o trabalho. Então, o que eu queria pedir, fazer um apelo ao nobre vereador Eliomar Coelho. Muitas vezes, nós funcionamos em colegiados que não expressam majoritariamente aquilo que nós pensamos. Mas nós não podemos abrir mão de estar ali, dando a nossa opinião, interferindo politicamente, procurando naquele colegiado, às vezes adverso, buscar maiorias que possam consagrar aquelas ideias que nós defendemos. Mas sair dos colegiados, e de um colegiado como esse, fundamental para a cidade, porque é um colegiado que reúne vereadores das mais diversas tendências, dos mais diversos partidos, com visões diferenciadas da cidade. Este colegiado, desta comissão, representa a cidade do Rio de Janeiro na sua diversidade. E, lamentavelmente, nele falta a opinião dos setores que Vossa Excelência representa. Porque Vossa Excelência se absteve de estar ali. Não foi excluído, não foi retirado, não foi tolhido na sua possibilidade de manifestar a sua opinião, mas Vossa Excelência se absteve, se auto-excluiu. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que refletisse sobre isso. Seria um pecado nosso, mortal, se nós trabalhássemos para construir qualquer medida que impedisse essa casa de votar o plano diretor da maneira que se quer fazer. Só o fato de terem havido 600 emendas já mostra a Vossa Excelência o interesse que essa matéria despertou entre todos os vereadores. E não são emendas só nossas, são emendas da sociedade e são emendas dos vereadores. Então, eu pediria a Vossa Excelência que talvez pudesse rever a vossa posição. Veja, a sua presença é muito importante
para a Câmara, para a comissão, para a cidade. Ela é muito importante. Queria que você pudesse vê-la, voltar à comissão, dar a sua contribuição, debater os seus pontos de vista, com o mérito que Vossa Excelência demonstrou sempre aqui, de firmeza, de bravura, sempre em posição minoritária. Vossa Excelência aqui trabalhou sempre em posição minoritária, mas sempre com muita galhardia, com muita valentia. Continue assim, mas não se afaste do debate e não procure, vereador Neymar Coelho, obstruí-lo na justiça, porque não estaremos fazendo bem a cidade. Da diferença de ideias, da divergência, é que nós vamos retirar aquele plano diretor que a cidade precisa, uma cidade difícil como o Rio de Janeiro precisa, cheia de problemas, cheia de dificuldades nas suas diversas áreas de conformação. E eu, então, faço esse apelo a Vossa Excelência, que tem uma cabeça política privilegiada, para que se acerque novamente da comissão, para que ela possa chegar ao final do seu trabalho com êxito e oferecendo à cidade um plano diretor revisado que possa durar pelos próximos 10 anos. Essa é a minha contribuição. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Leomar Coelho. Não, eu acho que a discussão que está acontecendo aqui na casa, ela diz respeito a uma das leis mais importantes para a vida da cidade. Eu sempre falo, na vida da cidade existem 3 leis que estruturam a vida da cidade e faz com que esta cidade, de fato, funcione na sua plenitude. É a lei orçamentária, o plano diretor e a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, como o próprio nome está dizendo, organiza a vida da cidade. Nós estamos discutindo uma delas. Não está despertando o interesse dos 50 vereadores, conforme ou de acordo com a importância que a matéria tem. O que eu coloquei aqui, porque se estivesse despertando o interesse dos demais vereadores, provavelmente, ouvindo atentamente a intervenção do nobre vereador Paulo Serri, poderia verificar que ela está eivada de incorreções, eivada de equívocos e eivadas de não verdades, para ser educado e civilizado, né? Pelo seguinte, veja bem, o plano de, ele diz que primeiro, ele diz que cabe ao legislativo fazer o plano diretor. Não é verdade. Mas não é verdade. Porque nós não temos os recursos necessários e disponíveis para fazer um plano diretor, para fazer uma revisão do plano diretor, para você fotografar a cidade como ela é hoje. Não temos esses recursos. E tem uma coisa, o nobre vereador falou uma coisa que é correto. Ele disse que eu não estou participando da comissão, o que significa que eu não vou abdicar de forma alguma de discutir. Basta dizer o seguinte, nobre vereador doutor Jairinho, eu não sou contra tudo nesta casa. Se pegar as votações, se apanhar as votações aqui, para ver a quantidade de vezes que eu já tenho votado, inclusive eu não me referi ao senhor. César Maia. Eu botei até a barba para ficar parecido com o senhor, não foi o senhor que eu fiz isso. Legal, tá certo. Não, mas eu estou só dizendo isso. Então, agora, aquilo que eu não concordo, mas que eu não concordo com uma argumentação, não é discordar por discordar. Quando eu discordo, eu apresento toda uma argumentação. Não quero de forma alguma, e jamais passou pela minha cabeça, querer que o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro saísse igual o que eu acho que deva ser um plano diretor. Mas pelo menos esta casa, que é o parlamento, ela deve discutir este plano diretor, mas com propriedade, com fundamentação, com conhecimento de causa. Então, quando eu falo
se há aqui na casa um plano diretor, que é o instrumento que orienta o Executivo Municipal a trabalhar esta cidade e o seu desenvolvimento de forma ordenada e criteriosa, esta coisa não está acontecendo. Por que que não está acontecendo? Não está acontecendo porque, para se fazer a revisão, depois de 10 anos, haveria necessidade de se ter diagnósticos. E como que a cidade é hoje? Exatamente para você ver onde que a gente acertou, onde que a gente errou, para corrigir os erros e melhorar os acertos. É isso que eu quero. O que eu fiz aqui, nada mais, nada menos, foi ler recomendações do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão, é uma instituição que tem como função exatamente exigir o cumprimento da lei. Ora, se ela analisou, se o Ministério Público analisou o que está se fazendo aqui nesta casa, tido como revisão do plano diretor, encontrou uma série de incorreções, recomendou que as incorreções fossem corrigidas, só isso. É isso que eu fiz aqui, nada mais do que isso. Agora, eu quero dizer o seguinte, vou discutir, e para vocês terem noção, já apresentei 124 emendas ao plano diretor que está aí. Vou discutir cada uma delas, vou discutir. E vou discutir uma por uma e justificando por que eu apresentei a emenda. Posso até perder, mas vou discutir, quero discutir. Eu quero deixar dito exatamente o que é que eu entendo como plano diretor, que esta casa equivocadamente não está entendendo. Não está entendendo. Esta aqui é a verdade. Que me perdoe a franqueza dos meus pares que estão aí participando da comissão. E eu não participei da comissão. Primeiro, não saí da comissão. Teve uma primeira comissão que eu participei até o final dela. A segunda comissão é que aí era para a minha participação, no meu ponto de vista, significaria legitimar um absurdo. Aí eu não vou me prestar a isso de forma alguma, porque eu fui eleito por um eleitorado que me cobra permanentemente nas ruas as minhas posições aqui nesta casa. É muito diferente de outros vereadores que não têm o compromisso que eu tenho. De maneira, senhor presidente, que eu gostaria de fazer essas considerações. Não é nada, quero deixar muito claro, não tenho nada pessoal em relação ao doutor Jairinho, que é o presidente da comissão. Gosto dele, gosto, coisa do coração. Mas, na hora de legislar, aí se há discordância, eu discordo. Gosto e respeito demais o nobre vereador Jorge Felipe. Foi companheiro meu aqui nesta casa, quando a primeira vez eu entrei aqui, ele também entrou comigo. Fizemos lei orgânica do município do Rio de Janeiro, fizemos plano diretor. É um legislador sério, competente, mas está equivocado nessa questão. Infelizmente, eu tenho que dizer, ser franco, é o respeito que eu tenho com ele, e a demonstração deste respeito é eu ser franco com ele. Exatamente, dizer, está equivocado. Agora já provei 30 mil vezes. Provar que 2 mais 2 são 4, aqui não adianta nada. Né? Porque ninguém quer entender. O nobre vereador Paulo Serri dizer no microfone que o prefeito fez tudo certo. O prefeito fez tudo errado. Desde o primeiro momento, nobre vereador Paulo Serri. Olha, a lei, estatuto da cidade, que obriga exatamente o plano de diretor a ser feito do jeito que lá prescreve, é de 2001, de outubro. Ele ia entrar em vigência amanhã. O prefeito mandou para cá, hoje, a revisão. Sabe para quê? Para fugir das exigências lá contidas no Estatuto da Cidade. Só que foi um negócio tão ruim que o Ministério Público recomendou a esta casa que fosse devolvido. Não foi eu que recomendei, não, foi o Ministério Público que recomendou, diante da tamanha insensatez. Não é insuficiente, não, porque eu sei como é que é. Só que é uma suficiência do mal. Não é do bem. Infelizmente. Mas é isso aí. Eu gostaria de deixar. Tudo que eu falo aqui não tem nada de pessoal com nenhum colega, vereador, companheiro. Mas
não é? Na medida que haja discordância, a gente deva tratá-la de forma civilizada, como eu acho que está se tratando aqui, entendeu? De maneira que eu agradeço essas considerações. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, já que está aqui o nobre líder do governo, uma pessoa que também tem meu carinho todo especial. O que acontece é o seguinte, é uma queda de braço, e o doutor Jairinho aqui está de prova mais do que isso, que o prefeito, com a secretária municipal de educação, está fazendo nesta cidade, com o legislativo, que está prejudicando os alunos, pais de alunos, professores, ou seja, todos os envolvidos com a rede municipal de ensino. Olha aqui, um abaixo-assinado. Não reconhece. Quase 300 pais de alunos, da comunidade inteira, pais de alunos, professores, tudo aqui, contra a aprovação automática. Mas o prefeito, ele acha que tem que passar o aluno, embora não saiba, embora não tenha assistido uma aula sequer de uma determinada matéria. Porque está lá, 25% de falta ele pode ter. Se você tiver 25% de falta em matemática, e passa, acabou. Não assistiu uma aula de matemática, mas passa porque está lá o prefeito dizendo que tem que passar. Quer dizer, vamos deixar de fazer uma ação concreta, cujo objetivo é exatamente fabricar analfabetos funcionais. Nós estamos precisando de gente preparada, de gente que tenha currículo, de gente que realmente saia da escola sabendo aquilo que muito bem lhe ensinou e lhe preparou para a vida como cidadão. É isso que está se querendo. E eu faço um apelo, nobre vereador Paulo Serri, a Vossa Excelência, que tente, pelo menos, arrancar um pouco de humanidade aí do alcaide César Maia e da secretária municipal, para que realmente ponha um ponto final nessa história e coloque em prática, passe a adotar como vigência nas escolas públicas exatamente aquilo que é uma lei aprovada por esta casa através do PDL, que derrubou exatamente a aprovação automática com unanimidade de quem estava no plenário. Então, eu estou falando em nome de uma comunidade, pais de alunos, professores, alunos que estão seriamente prejudicados, porque, olha, foi de uma insensibilidade que não tem tamanho. Já tinha começado o ano letivo, e você chega com um ato administrativo e coloca que tem que mudar tudo. O sistema tem que ser de ciclo, a aprovação tem que ser automática. Não é assim que se faz. Eu não quero nem entrar, nobre presidente, no mérito da questão, mas vamos discutir com quem? Vamos discutir com os pais dos alunos, vamos discutir com os professores, e vamos dar condições para que os professores do município do Rio de Janeiro realmente possam dar aquela aula e preparar o aluno que ele vá para a vida exatamente com os ensinamentos e com condições de enfrentar o que vier pela frente. Eram estas considerações e um apelo que eu termino fazendo ao líder do prefeito nesta casa, para que tente demovê-lo realmente desta atitude que só está causando mal à comunidade da educação na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo 28/2001, de autoria dos senhores vereadores Lucinha, Rubens Andrade, Damar Del Rey, Edson Santos, Edmilson Dias, Eliomar Coelho, Algemiro Pimentel, Rodrigo Betling, Otávio Leite, professor Washington, Carlos Bolsonaro, Fernando Guzmão, Jorge Pereira, S. Ferraz, Jerominho, Bispo Jorge Braz, Jorge Mauro, que suscitou o decreto número 20.224, de 13 de julho de 2001, de autoria do Poder Executivo. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminais de votação já se encontram disponíveis. Para encaminhar, senhor presidente. Está em votação, vereador? Depois sou.
Está em votação. Depois o senhor, após o término da votação. Tá? Senhores vereadores, vamos aguardar um pouquinho que caiu o sistema. Ele travou. Senhores vereadores, Vai voltar, vai pós-votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Pedro Porfírio, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Atila Nunes Neto, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jerominho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Roberto Bittar, Rogério Bittar, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Verônica Costa. Presente votando 23 senhores vereadores, num acordo para deliberar sobre a matéria que voltará em votação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1449 de 2003, de autoria do senhor vereador Adilson Pires. Autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município do Rio de Janeiro o Conselho de Defesa do Torcedor e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Refazendo a fala, a presidência irá Para a declaração do voto. fazer uma verificação de quórum para dar continuidade ao trabalho. Então, solicitações de vereadores para que utilize os terminais para registrar a presença de cada um. Tendo sido considerado presentes 15 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e dar continuidade à presente sessão. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.